Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre alienação parental. De acordo com a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos. E para falar deste assunto, a gente recebe agora, o juiz da 2ª Vara da Família, Dr. Fernando Henrique Pinto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também o vereador Luiz Flávio Dias. Eu gostaria de começar este programa falando porque em 1985 o psiquiatra Richard Gaine, ele criou o termo síndrome da alienação parental. Eu queria que vocês falassem do ponto de vista jurídico. Este termo é reconhecido? Sim, ele é reconhecido formalmente desde a lei que você mencionou, né? Ele ingressou no que a gente chama, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. E essa lei, ela, por um lado, ela procura definir o que é a alienação parental, ela apresenta exemplos de alienação parental e ela também dispõe sobre eventuais consequências, eventuais punições aos parentes que estejam alienando um outro parente. Vereador, quer complementar? Sim, eu acho extremamente relevante, né? Inicialmente gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Fernando Henrique Pinto, que é um magistrado que honra a sua toga aqui no município, né? Poder contribuir com esse tema tão relevante, porque atinge muitas pessoas, e se a gente não debate, se a gente não esclarece o tema, pode ser que esse tipo de situação que ocorre nas famílias venha a ocorrer sem as pessoas saberem o que procurar, o que fazer quando estiver diante de um ato de alienação parental, né? Como o doutor Fernando colocou, ele ingressa no ordenamento jurídico em 2010, de forma que os magistrados, o poder judiciário, os advogados, o Ministério Público tenham uma garantia legal de poder discutir esse tema de uma forma mais objetiva, né? Porque uma vez que a lei reconhece, ela estabelece requisitos, ela estabelece as formas de punição, ela estabelece os atos que se configuram como alienação parental. Então, na verdade, é um marco importante desse tema, de forma que a gente agora tem uma legislação que proíbe essa prática de ato em relação às crianças, né? Então, para nós, é fundamental no Estado Democrático de Direito que se tenha leis que balizem não só o exercício da jurisdição, mas também garantam àqueles que sofrem alienação parental uma garantia de que ele tem aonde recorrer para cessar os efeitos dessa prática tão repugnante na sociedade. Quando a gente fala de alienação parental, tem reflexos psicológicos muito grandes também, sobretudo ao longo, no decorrer da vida daquela criança, daquele adolescente. É um tema considerado polêmico, que inclusive acaba causando algumas saias justas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista também psicológico. Eu gostaria que vocês falassem sobre este ponto. A experiência na Vara da Família mostra que as crianças e adolescentes, principalmente, que são os mais frágeis, eles podem ter comprometimentos psicológicos, né? E eu já vi acontecer comprometimento psiquiátrico de criança em razão de alienação parental. Em razão disso, talvez algumas pessoas que vivem um pouco na teoria e estão longe da prática, me assustam de sustentar a revogação dessa lei. Eu já ouvi notícias sobre pessoas sustentando a revogação. São pessoas que não têm a menor noção da gravidade desse ato. Isso pode ter reflexos, como eu disse, inclusive psiquiátricos, e para o resto da vida daquele ser humano. Eu já vi casos que foram tão tristes, tão graves, que na verdade a minha ideia seria o contrário. Para mim, ato de alienação parental devia ser catalogado como crime, né? Se, obviamente, praticado na forma dolosa, ou seja, na forma intencional.
Porque também existe ato de alienação parental que às vezes os pais não sabem quem estão cometendo, mas estão, né? Eu acho que essa sua ponderação com relação a tipificar como crime, quando eu estava me preparando aqui para a entrevista de hoje, eu percebi, doutor Fernando, que tem outros crimes que são tipificados e que parecem de menor gravidade, né? Se a injúria que é um crime que tem uma certa gravidade, né? Você imagina a alienação parental. Então, eu acho que essas duas atitudes, tanto a injúria quanto a alienação parental, são equivalentes, né? Porque quando um genitor ele faz uma campanha em desfavor do outro, e de uma certa forma ele está cometendo um crime de injúria muitas vezes, né? E o que é importante as pessoas também saberem, que não é só os genitores que cometem esse tipo de crime, mas também esse tipo de ato de alienação parental, mas também aquele que detém a guarda. Muitas vezes é uma avó, muitas vezes é alguém que conseguiu a guarda provisória daquela criança. Então, se estende também fora do núcleo familiar. Muitas vezes é um terceiro que detém a guarda e que está ali fazendo ato de alienação parental com o objetivo de dificultar a convivência da criança com os seus pais biológicos, né? Então, acho que isso também é importante. Mas eu quero aqui também tratar de um outro assunto que diz respeito à nossa cidade, né? Muitos desses atos inicialmente são verificados no conselho tutelar, onde o conselheiro tem esse contato com a criança, né? E nós, doutor Fernando, estamos iniciando aqui na Câmara um grande debate para que a gente possa também trazer mais um conselho tutelar para a cidade, porque isso vai ajudar a gente a identificar esse tipo de alienação parental e os conselheiros tutelares que estejam preparados para poder dar conta de canalizar aquela demanda e cessar também esse ato que, como foi dito aqui, ele tem um dano psicológico e psiquiátrico, né? Nós, ainda ontem eu fiz uma audiência na Vara da Família e percebi ali, doutor, que a mãe e o pai não tinham nenhuma espécie de diálogo, né? E quando presente com o filho, certamente, né, as palavras ali iam no sentido de denegrir uma imagem do outro. Então a criança muitas vezes ela é usada como um meio para atingir não uma convivência familiar saudável, mas para atingir o outro, né? Essa foi uma questão que eu observei ali e queria ouvir do senhor se isso é comum. Sim, isso é comum. Na verdade, nós estamos vivendo num mundo onde está muito forte o egoísmo, né? O personalismo. As pessoas pensam muito no seu bem-estar e não olham para o outro. Nem quando esse outro é o próprio filho, né? E eu não digo isso nem num processo de separação. Isso na vida comum. Quem está dizendo isso são psicólogos, são psiquiatras, nós estamos vendo vários artigos sobre isso. Nós estamos vendo o problema do celular, né? Pai ou mãe passa o dia inteiro fora de casa trabalhando, chega em casa, em vez de dar atenção para o filho, vai para o celular. E o filho também vai para o tablet ou para o celular, ou seja, é uma geração que está sendo criada por celular, ou sendo abandonada em função do celular. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo suicídio de adolescentes. Nós estamos vendo suicídio de crianças, né? Então, as pessoas, eu acho que hoje eu digo o seguinte, vara de família, hoje eu sou 50% juiz e 50% psicólogo, embora não seja formado, porque tem muito a ver com sociologia e com psicologia, uma vara de família, e até menos com direito. Então, acho que no primeiro momento as pessoas têm que começar a se conscientizar, a saber olhar para o outro. Principalmente quando o outro for o seu próprio filho, né? E começar a poupar o filho de certas coisas durante o próprio relacionamento estável, seja um casamento ou uma união estável. E no momento de separação, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão angustiadas. Tenho certeza que seu filho está mais. E ele é mais frágil que você. Então o dever do pai, da mãe, dos avós, dos demais parentes é proteger aquele que é o mais frágil. Como dizia minha mãe, né, quando eu era pequeno, engole o choro.
né? Porque você tem um bem maior a proteger. Se for o caso, e aliás é muito recomendado, paralelamente a um processo de separação, procure uma ajuda psicológica. Se não para você mesmo, pelo menos para o seu filho, né? Não envolvam o filho nas discussões do casal. Não envolvam o filho na separação. Não envolvam o filho com o andamento do processo. Isso é, assim, é muito danoso para as crianças. E aí a gente também tem um fenômeno de repetição, né? Então, a pessoa que quando era criança, adolescente, sofreu esse tipo de coisa, ela tende a repetir isso quando ela for mãe, quando ele for pai, e aí fica um ciclo vicioso. E eu já vi frases do tipo, eu passei por isso, então... Ué, então o quê? É assim que vai ser, né? Se você passou por isso, se você sabe que é ruim, você quer essa coisa ruim para o seu filho? Então, antes de saber direito, vamos ser menos egoístas. Vamos olhar para o outro, principalmente quando o outro for o seu próprio filho. Perfeito. Quando se fala de alienação parental, tem vários graus, né? O leve, o que seria moderado, o que seria um caso mais grave. Gostaria que vocês percorressem por esse assunto também. Sim, o que é importante a gente também esclarecer, né? Que o magistrado, ele também dispõe de outros profissionais para que possam atuar junto na resolução daquele conflito, né? Então, o magistrado possui lá o psicólogo, possui assistente social, para que também ajude. Tem que ser uma equipe multidisciplinar para fazer com que esse ato ele seja cessado, né? Não é só uma decisão jurídica, né? Por trás disso também tem todo um embasamento do psicólogo, do assistente social, que vai auxiliar o magistrado a ter uma melhor decisão nesse sentido. Agora, os casos em que se verifica que é até mais grave, já vi decisões, doutor Fernando, que o magistrado cessou a guarda da mãe, a guarda do pai e deu a um terceiro, porque era impossível a criança viver com o pai e com a mãe. Ela com o terceiro, ela estaria mais protegida, e é isso que visa a lei, proteger o interesse da criança, do adolescente. Então o magistrado cessou a guarda dos genitores biológicos e passou para um terceiro cuidar da criança. Nesses casos são casos mais graves, evidentemente, né? O início, o que é desejável é que permaneça com os pais biológicos, mas o magistrado verificando, o próprio advogado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, verificando que não há condição daquela criança permanecer com os seus pais biológicos, evidentemente que é uma atitude mais drástica, mas ela deve ser aí embasada também por laudos de outros profissionais dos quais eu havia mencionado, para que aquela criança esteja efetivamente protegida. Realmente, deixar bem claro que muitos casos de alienação parental, eles não são dolosos, ou seja, eles não têm a intenção, talvez a maior parte dos casos. É aquele pai, aquela mãe, aquele avô que está envolvido emocionalmente naquele processo de separação, às vezes está promovendo algum ato de alienação parental, mas não está nem percebendo que está fazendo isso. É uma espetadinha aqui, uma espetadinha ali, fala mal do pai, fala mal da mãe. Às vezes nem para a criança, mas na frente, né, para outro parente, na frente da criança. Isso é um ato de alienação parental, mas às vezes a pessoa não está fazendo, como diz no popular, por maldade, né? Poderia-se dizer que esses seriam os casos mais leves, vamos supor, né? Agora, nós temos casos graves, né? Por exemplo, um genitor foi traído pelo outro. Então ele quer promover uma vingança contra o genitor que traiu. E ele utiliza o filho como instrumento desta vingança. Um exemplo. Outro exemplo. Normalmente separações envolvem questões de pensão alimentícia, né? Que nada mais é do que quando os pais se separam, eles continuam com os mesmos direitos e deveres em relação ao filho. Quem vai ficar com a guarda vai continuar dando a sua parcela de contribuição. Quem não ficar com a guarda vai dar a sua parcela de contribuição também na forma de pensão alimentícia. Mas aí o que acontece? Alguém, para não pagar a pensão, vai lutar pela guarda daquela criança, não no intuito de colocar aquilo que é o melhor para a criança. Não, pensando apenas nele próprio. E se para isso ele tiver que incutir coisas na cabeça da criança, ele vai fazer isso, né?
E como o doutor falou, nós temos mecanismos legais para coibir esse tipo de coisa, que vai desde uma mera advertência até o outro extremo de reversão da guarda. E já houve caso na minha vara de reversão de guarda, de supressão de direito de visitas, ou de alargamento de direito de visitas para aquele que estava sendo a vítima da alienação parental. Nós temos esses instrumentos, né? E as pessoas precisam ficar conscientes disso. Daniela, se me permita, o doutor Claro. levanta um tema extremamente importante e as pessoas perguntam no dia a dia. Eu gostaria que o senhor também esclarecesse, doutor. O pai ou a mãe que não está pagando a pensão alimentícia tem direito às visitas? Continua com os direitos às visitas? Tá. Se vocês me permitem outra brincadeira, tem um filósofo famoso que diz o seguinte: uma coisa, outra coisa, outra coisa. Certo? Alimentos têm a ver com sustentação do filho comum. Alimentação, vestuário, escola, material escolar, remédio, etc. Certo? Sustentação física do filho comum. Só que um filho, aliás, um ser humano, ele não tem só necessidades materiais. Ele tem necessidades sentimentais também, que às vezes superam as necessidades materiais, né? Então ele sente falta do pai, ele sente falta da mãe, às vezes sente falta de um avô. Quantos e quantos casos, até por questões financeiras, pais não vivem na casa dos avós, né? E às vezes a falta daquele genitor vai fazer mais mal para a criança do que, eventualmente, ela ter uma alimentação de um pouco menor qualidade. Ou de faltar um lápis para levar para a aula, né? Então, acontece muito isso, né? Ah, não está pagando a pensão, não deixa eu visitar. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro lugar, porque está fazendo mal para o seu filho, que não resolve em nada a questão da pensão. Segundo lugar, que não precisa, porque, me permitindo outra brincadeira, tem gente que diz que tem mais medo do juiz de família do que do juiz criminal, né? Porque a pessoa é presa, né, tá com um problema criminal, sempre tem um habeas corpus para resolver. Agora, a prisão de alimentos dificilmente vai resolver, né? Então, é o único caso de cobrança de dívida civil que a Constituição permite prisão, né? Então, não precisa não deixar visitar, não precisa interferir na parte emocional da criança por causa de dívida de pensão. Está devendo pensão? Procura o advogado de sua confiança, procura a defensoria pública, entra no judiciário, cobra a pensão. Se a pessoa não pagar e não justificar, e tem que ser uma bela de uma justificativa, ele pode ir preso, né? Então não pode e não precisa misturar uma coisa com a outra. Perfeito. Como eu falei no começo, essa lei ela causa muita controvérsia, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, né, dos psicólogos. Inclusive, tem grupos de mães, inclusive já foram para Brasília, né, tentar barrar essa lei. O que eu quero saber é o seguinte: ela não pode ser usada de má fé? Por exemplo, um pai que ele é suspeito de abuso do filho, né? Já aconteceram casos, inclusive, em que a mãe perdeu a guarda, porque temos ainda instituições machistas que, né, muitas vezes desfavorecem a mulher. E nesses casos, ela não pode ser utilizada desse modo de má fé? Não, veja bem, a gente não pode confundir alienação parental com o dever de proteção do filho. Certo? Então, se a pessoa tem conhecimento que o outro genitor está recebendo criminosos dentro de casa, tem uma suspeita de abuso sexual com a outra criança, etc. Algo sério, não estou dizendo coisa inventada, estou dizendo coisa real. E em razão disso, a mãe ou o pai quer preservar aquela criança do contato com a outra pessoa, isso não é alienação parental. Pelo contrário, isso é exercício do dever de proteção. Não vamos confundir uma coisa com a outra, né?
E da mesma forma que existem pais, ou um menor número, mas existem também mães abusadoras, também existe a falsa denúncia, né? E aí é uma outra coisa muito séria, uma falsa denúncia de abuso sexual contra filho. Já houve casos de pais presos injustamente por causa disso e morrerem dentro da cadeia. As pessoas têm... E assim, é crime, né? Se você faz uma falsa comunicação de crime, é crime, está lá no Código Penal. Noticiar falsamente crime. Se você dá ensejo à instauração de um procedimento criminal, sabendo que é inverídico aquele fato supostamente criminoso, também é crime. É denunciação caluniosa. E denunciação caluniosa não tem que te retirar queixa. Porque a gente chama que é ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima, né? Então as pessoas, às vezes, elas levantam algumas bandeiras confundindo as coisas. Agora, o que as pessoas também têm que entender é que o judiciário trabalha com provas. Infelizmente. Nós juízes somos seres humanos. Nós não temos nenhum poder excepcional fora de qualquer ser humano normal, né? Nós trabalhamos com as provas que tem dentro do processo. E isso, inclusive, é uma garantia das partes, né? O juiz não fala, como eu ouvi dizer tal coisa, eu decido assim. Não. Eu tenho que decidir conforme o que tem dentro do processo. E aí temos situações complicadas, porque existe uma notícia de abuso, mas você não sabe se teve ou se não teve. O outro se defende, né? E aí entram os mecanismos paralelos de auxílio das varas de família, que são os setores psicossociais. Nós mandamos aquela criança para uma psicóloga. Antes até disso, está sendo muito bem estruturado aqui na comarca de Jacareí o fluxo de violência. Quem está à frente disso, inclusive, é a doutora Renata Rivitti, promotora da 4ª Promotoria de Justiça. E nesse fluxo, na hora que há notícia de um abuso, ou de um suposto abuso, uma das passagens desse fluxo é a conversa com uma psicóloga do município, né? E aliás, eu posso, se vocês me permitem abrir um parênteses, né? Eu conversando com os juízes criminais aqui de Jacareí, a gente trocando ideias, até porque o setor psicossocial serve as 2 varas criminais, a vara da infância e as 2 de família, e o cobertor é curto, né? Eles vêm me justificando, dizendo que assim, eles não sabem o que acontece em Jacareí, porque está um número muito alto, até proporcionalmente em relação ao número de habitantes, de notícias e de casos reais mesmo, de que a gente chama de estupro de vulnerável, que é o abuso sexual contra criança e adolescente. Então, um número muito alto aqui em Jacareí. Nós precisamos urgentemente de pensar políticas públicas para começar a reverter essa situação. Uma boa ideia que o senhor, doutor, mencionou seria a criação de mais um conselho tutelar. Criação e estruturação de mais um conselho tutelar, contratação de mais psicólogos, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do Poder Judiciário. Enfim, é um problema grande, muita coisa, né? Multifatorial. Mas as pessoas, antes de levantar bandeiras, precisam pensar exatamente como as coisas acontecem, e é por isso que é importante programas como esse. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente continua na conversa. O TV Câmara, em entrevista de hoje, está discutindo o tema alienação parental. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, voltamos já.